vida, o diácono Leandro vai estar ministrando a palavra hoje. Eu gostaria que você recebesse esse profeta de Deus aplaudindo o Senhor. Amém? Que Deus use a sua vida, Leandro. Shalom, queridos. Boa noite, a paz. Tudo bem? Nós ainda estamos na nossa campanha, na nossa série de mensagens, uma casa de cura. E quando essa série de mensagens foi inaugurada, eu comecei a analisar o que uma casa precisa ter para se tornar uma casa. O que o ambiente precisa ter para se tornar uma casa. Nós temos irmãos aqui que são comerciantes de vários nichos, né? Não pode se dizer que uma padaria é uma casa. Pode? Que uma loja de material de construção, apesar de ter material que compõe uma casa, não é uma casa, certo? Não é. Um lugar, simplesmente porque tem paredes e telhados, pode se considerar uma casa? E a minha pergunta é: o que precisa ter para se tornar uma casa? Você já parou para pensar? Porque a gente nasce numa família e a gente entende que tem que viver em uma casa. Mas o que é necessário? Eu comecei a me perguntar e, olhando para minha família, minhas filhas, eu comecei a visualizar algumas coisas que eu pude responder para mim mesmo o porquê o lugar que eu moro é uma casa. Porque tem gente que até fala que não gosta. Aqui não é casa, aqui é meu lar. Bom, na essência significa a mesma coisa. A Elaine, minha esposa, ela costuma falar que a nossa casa precisa ser um pedaço do céu na terra. Tem até localizações, né? Tem gente que bota no Instagram, bota a foto da família e bota um meu pedacinho do céu, né? Porque a verdade é que a nossa expectativa é que dentro de casa a gente tenha liberdade, não é assim, verdade? Né? As pessoas que moram conosco, elas têm conhecimento de quem nós somos, não é nova? Se há alguém nessa terra que nos conhece, é quem mora conosco. Porque eu posso dizer que conheço algum de vocês, mas se não convivo todos os dias, eu não posso dizer de verdade quem você é. Porque eu aprendi quando criança. Minha mãe falava muito esse ditado, pastor. Acredito que a sua também. Me diga com quem você anda, completa aí para mim, que eu te direi quem você é. Não quer dizer que você é cópia xerox de quem está andando do seu lado, mas a tendência de que aquela pessoa influencie as suas ações é muito grande. O mundo comercial, o mundo coach, veio com uma realidade, né? com uma linguagem, com uma narrativa que a gente já conhece, mas veio com uma roupagem diferente. Você é o resultado das 5 pessoas que influenciam a sua vida. Uou! Ainda bota o uou do... Mas a verdade é que é isso. O ditado fala sobre isso. Na verdade, você cresce, você nasce, você cresce sendo influenciado a todo segundo. Porque uma criança, ela começa a andar porque ela vê os pais andando. Uma criança começa a falar. Você já se perguntou por que o seu filho começou a falar português e não inglês? E não japonês? Por que a criança, ela foi gerada no Brasil? Olha só, né? Os pais, eles geraram a criança no Brasil, e a mulher foi com 8 meses lá para os Estados Unidos, e a criança nasce, ela vai falar qual idioma? Inglês ou português? Baseado no que eu falei aqui para você,
vai depender do idioma que é falado dentro da casa. Mas ela vai ter facilidade de aprender o inglês? Se for o português falado em casa? Sim, porque o ambiente vai estar todo sendo rodeado por pessoas que falam também inglês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero introduzir a minha mensagem dizendo que a cura na Bíblia não é apenas um ato físico, mas também ele é espiritual e emocional. Repete isso comigo: a cura é um ato físico, emocional e espiritual. Jesus sempre associou a cura à fé. Ele também, no seu ensino, ele prepara o coração para as pessoas crerem. E como consequência, a cura acontece. Esse tema ele me fascina porque a minha casa, ela é minha casa, ela é o meu lar, não porque tem paredes ou telhado, mas porque nós nutrimos um ensinamento coletivo dentro da nossa casa que vai gerar relacionamentos afetivos, emocionais e espirituais para que coisas aconteçam dentro do nosso lar. Você quer ver um exemplo? O clima fica pesado quando você bota um filme de terror em casa? Alguém aqui já teve a experiência de ver um filme de terror e não conseguir dormir à noite? E ficar atribulado durante a madrugada? Isso é o ambiente que criamos. Nosso apóstolo, ele fala que o nosso dia, ele é ganho, ele é determinado antes de dormirmos. Porque a gente vai trilhar, a gente vai projetar, a gente vai determinar o que vai acontecer no outro dia, em função de como nós vamos terminar o nosso dia de hoje. Jesus, ele sempre apontou para a fé e para a consequência do aprendizado da palavra. E aí eu queria falar com você, o tema que eu quero abordar hoje é a cura pela palavra, resultado da fé e do ensino de Jesus. Você imagina um médico, para ele lhe atender e ele ter assertividade, ele estuda no mínimo 5 anos para fazer o básico da medicina. Depois ele precisa fazer residência, que leva se eu não me engano, aproximadamente 2 anos. E ele precisa se especializar em algo, porque o chamado clínico geral, ele não é clínico geral porque ele fez medicina, ele é clínico geral porque ele não se especializou em algo específico ainda, mas ele já está se especificando em atender demandas gerais. Por quê? Porque para ser clínico geral, o cara tem que estudar todos os dias a tendência de doenças eu esqueci agora o termo técnico, mas enfim, ele precisa estudar o que está acontecendo, para que ele possa ter uma resposta. Porque você vai no médico e tem uma consulta, Tânia, para o médico falar assim, ó, vai para casa, amanhã você volta que eu vou estudar e eu vou te dar um remédio. Você vai para o hospital para escutar isso? Não. Você vai para o hospital para o médico te analisar, fazer exames e descobrir o que você tem. E se ele não descobrir, qual é a sua expectativa? Da minha esposa não é ficar no soro e ficar internada, é de ir embora e voltar no dia seguinte, porque ela não tem paciência para ficar no soro. Mas a tua, que é diferente dela, é de ficar lá até descobrir o que tem, né? E aí eu comecei a buscar dentro da palavra o que a casa de cura representa, mas eu precisava entender que as minhas emoções, que aquilo que eu faço, que aquilo que eu falo, que o ambiente que eu crio dentro daquelas paredes, que eu chamo de casa, faz a minha casa se tornar um lar e faz as pessoas que moram comigo se tornar uma família. Porque você conhece gente que não tem relacionamento com a mãe e com o pai?
Você conhece gente que se separou porque não conseguia conviver bem? Tudo isso é resultado da mesma expectativa. Eu ouvi esses dias uma mensagem, e a mensagem dizia o seguinte: foi um dos pastores que no início da minha trajetória me influenciou muito. O nome dele é Silmar Coelho. E ele pregando, e ele falando que a interpretação da palavra, ela é importante. E ele trazia uma mensagem falando que o nosso coração, ele precisa estar voltado para aquilo que nós queremos manter na nossa vida. Você já se entristeceu em algum trabalho que você tinha? E você chegou ao ponto de falar: eu não aguento mais ir para aquele lugar, eu não aguento mais. Leandro, esses dias eu conversava, ontem eu conversava com um rapaz que está desempregado, e eu falei: cara, mas por que tu pediu para sair do emprego se tu não tinha outro, cara? Agora tu vai ficar em casa desempregado, tu vai fazer o quê? Tua mulher que vai sustentar tua casa, cara? Tu tem coragem de fazer isso, rapaz? Aí ele: mas eu não aguentava, Leandro. Eu falei: não aguentava por quê? Quando você entrou lá, eu duvido que você entrou com o mesmo sentimento. Você entrou lá querendo ser o melhor funcionário, querendo trabalhar, querendo fazer hora extra. O seu coração estava naquele trabalho, mas chegou um momento que seu coração não estava mais lá. E aí tudo que acontecia favorecia para que aquele lugar fosse um lugar hostil para você. E aí você não aguentava mais estar lá. O lugar mudou? Não. As pessoas mudaram? Não. Quem mudou? Você. E aí eu fui buscar na Bíblia o que pudesse corroborar com a palavra de Deus, que diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque viver em família é muito difícil, porque são mentes diferentes, são ensinamentos diferentes, são criações diferentes, trajetórias diferentes, são indivíduos diferentes. E aí a primeira história que eu vejo é a cura na casa de Jairo. Esse texto, essa história, ela mexe muito comigo, porque a filha dele estava doente, estava à beira da morte quando ele buscou Jesus, e ele foi então atrás de Jesus. Está em Marcos 5, 21 ao 43, esse texto eu gostaria de ler com vocês. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 ao 43. Diz assim: e passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele multidões, muitas pessoas, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos governantes, diga governantes, repita, governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Preste atenção, um governante se ajoelhou aos pés de Jesus. Versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha já está à beira da morte, eu rogo-te que venhas e imponha as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. Versículo 24, e Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiram, e apertavam. E certa mulher que havia 12 anos, e aí ele vai falar, vai contar a história, e eu vou direto lá para o versículo 34, versículo 34, e ele disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz, e ser curada deste mal. Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Enquanto ele estava falando, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, da casa de Jairo, e que disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus imediatamente, diga, imediatamente, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, ao governante da sinagoga:
não tenha medo, crê somente. E não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado na casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam, pranteavam muito. 39 diz assim: e ele entrando disse: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. E ele, porém, tendo feito sair todos, diga, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, diga, 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que dessem alguma coisa de comer. Primeira coisa que eu quero perguntar: onde aconteceu essa cura? Diga assim: na casa de Jairo. Segunda coisa: quantos anos a menina tinha? 12 anos. A mulher que foi curada no meio do caminho, a chamada mulher do fluxo de sangue, estava quantos anos tendo aquele problema? Diga assim: 12 anos. Leandro, que coincidência? Não, não é coincidência. São duas situações de cura através de uma fé sobrenatural. Porque na hora que a gente escuta, está tudo acabado, ela morreu. Por que você está perturbando Jesus ainda? Para a mulher do fluxo de sangue, ele não precisou dizer isso. Ela se lançou. Ela estava com medo de se expor, mas ela se expôs. O que Jesus está falando com essas duas mensagens? Que se o teu problema necessitar se expor, vai, se lança, toca na orla do manto, toca na ponta do altar, faz o que for necessário, se exponha, porque Jesus vai te curar por causa da tua fé. Mas ele diz também: ainda que tudo. O texto é o seguinte: a fé em meio ao impossível abre espaço para o agir de Jesus. É impossível, a menina já estava morta. Mas a fé daquele cara de continuar crendo, de Jairo, abriu o caminho para Jesus curar. Quando ele chegou na casa de Jairo, estava todo mundo cético. Mas aonde não há fé, não pode haver milagres, porque a palavra de Jesus não vai ser interpretada como algo espiritual. Lembra? A nossa casa é um ambiente espiritual, natural e emocional. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Jesus vai vir com a cura, assim como veio com aquela menina. O segundo texto que eu vejo é a cura na casa de Pedro. Quem foi curado na casa de Pedro, Leandro? Lá em Marcos 1, 29 ao 31, a sogra de Pedro estava enferma. Jesus foi até a casa de Pedro. E agora, ele não precisou de muita coisa. Jesus simplesmente tocou nela e ela ficou curada. Esse milagre aconteceu, Kleber, não para que a multidão ficasse abismada ou cresce, mas esse milagre aconteceu mesmo porque Jesus queria expressar o cuidado que ele tinha na vida de Pedro. Pedro estava seguindo ele, mas a sua sogra estava lá enferma e ficou por um bom tempo enferma. Jesus, para mostrar para Pedro o tamanho cuidado que ele tinha na vida de Pedro,
mas quando eu preciso e nada acontece na minha vida. Quem aqui nunca falou isso? O que Jesus está falando é o seguinte: eu tenho cuidado de ir até a sua casa e cuidar da sua família, e cuidar das suas coisas, e cuidar daquilo que é seu. Sabe por quê? Porque a cura não é apenas para benefício próprio seu, mas ela também é para que possamos servir ao próximo e ao reino. Às vezes você não acredita que Deus pode fazer na sua vida, ou às vezes você acredita muito. Paulo diz na sua palavra que ele orou 3 vezes a Deus para que tirasse a ele o espinho na carne. Mas qual foi a conclusão que Paulo chegou? Jesus vira para ele e fala assim: a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tribulação, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fome, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na miséria. Não, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu estou quase como Jairo, escutando a voz do mundo, das pessoas, a impossibilidade da morte, da escassez, da dificuldade, dos problemas. Até mesmo eu olho para mim e vejo a incapacidade de ir além. Aí Deus fala assim: ó, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você pensa que está fraca, que não vai aguentar, que é impossível, que não vai acontecer, o meu Espírito Santo te fortalece, te dá fé, te dá esperança, porque é isso que é a base do milagre. Ei, já ouviu aquela música? Não pare, Deus está no controle. Eu não sou cantor, não quero cantar. Eu quero dizer que essa música é um grito da alma de alguém conectada com o Espírito Santo, falando o quê? Abre a porta, Senhor, por dentro. Quando Ele diz que Ele vai abrir as janelas do céu, janela não se abre por fora, se abre por dentro. Quando Ele diz que Ele vai te abençoar, Ele não está dizendo que Ele vai vir e fazer você, não. Ele está dizendo que Ele é que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, o Espírito Santo que mora em nós. Mas aonde está baseado isso? Na palavra, no ensinamento e na perseverança da fé. A cura do paralítico de Cafarnaum, quem está em célula, foi ministrado semana passada sobre essa palavra. Isso mexe comigo muito, porque os amigos, eles tiveram um ato extraordinário. Sabe, Nayara, aquele amigo que vai atrás da pessoa e fala assim: você não vai desistir, eu estou contigo. Sabe aquele amigo que fala assim: cara, você não vai abrir mão, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, e você vai ser bem sucedido. Eu me lembro que em 2018, acho que é isso, eu estava no trabalho e eu conheci um rapaz que estava trabalhando comigo. O meu gerente me pediu para fazer uma atividade que eu não gostava muito, mas eu dominava, e aí eu fui fazer essa atividade, e aí o rapaz que entrou junto comigo, eu tinha conhecido ele naquela ocasião, ele ia desistir, ele ia pedir demissão, porque ele não estava conseguindo dar conta do trabalho, e a pressão da cobrança estava muito grande. Eu sentei numa sala com ele, eu falei: cara, não seja covarde, você não vai desistir.
a fé, ela abre o caminho para a cura. Eles ouviram falar de alguém que curava, estava lotado, gente. Imagina se os deputados aqui do Rio de Janeiro e os vereadores de Nova Iguaçu viessem para esse lugar e a comunidade soubesse que teria vereadores e deputados aqui, e como isso aqui estaria hoje? Você imagina que do lado de fora estaria lotado, isso aqui cheio. Era esse o ambiente da casa de Cafarnaum. E a fé daqueles caras levou aquela casa a se tornar uma casa de cura. Por quê? Porque o ensinamento que Jesus deu gerou fé naqueles homens, e a fé abriu o espaço, literalmente no telhado, para que a cura viesse. A cura do cego Bartimeu. Quem aqui nunca ouviu a música de Marcos Nascimento? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Como eu chorei com essa música. Porque quando a gente está fragilizado emocionalmente na nossa família, algo aconteceu, algo eu não esperava. Eu perco alguma coisa, alguém morre, a nossa alma fica atribulada e a gente fica perturbado, a nossa emoção, a nossa intelectualidade fica longe, a gente não consegue raciocinar direito, nossas emoções ficam abaladas, nossa espiritualidade fica aflorada. Na hora de uma doença, se alguém chega e fala para você que tem uma pessoa ali que vai te dar uma coisa para beber e você vai ficar curado, você está tão fragilizado que você acredita. Bartimeu, apesar da multidão, ele não cessou de clamar com fé. Cara, você imagina uma multidão, como é que Jesus vai escutar a voz de um cara em cima de uma árvore? Como isso aqui? Ou como Jesus vai dar atenção ao cego jogado num canto? Ah, mas ele era Jesus. Uma multidão estava naquele lugar. E ele gritava e as pessoas falavam para ele assim: cara, para, você está incomodando, para. Quantas pessoas falaram para você? Desiste, para, tu está vendo que não dá certo. Aí tu vai e escuta: eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Até quando? Até te encontrar. Bartimeu não cessou. Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. A cura do centurião, ele creu no poder da palavra de Jesus sem precisar ver nada. Ele não pediu para tocar no buraco da mão como Tomé, ele não pediu como Jairo: vai na minha casa. Ele não pediu, simplesmente ele falou: dá a tua ordem, eu creio que quando eu chegar lá, o milagre aconteceu. Creu no poder de Jesus através da palavra dele. A cura é consequência natural da fé. Quem vive em fé recebe cura. Repita isso comigo: quem vive em fé recebe a cura. Se a tua casa é uma casa de fé, a tua casa é uma casa de cura. As pessoas que entrarem lá, cara, que paz, que ambiente, que Deus é esse que você serve? Eu estou sentindo algo diferente. Jesus continua curando hoje, corpo, alma e espírito. Jesus continua curando hoje, corpo, alma e espírito. Eu quero te dizer que devemos ouvir e guardar
a minha casa, nem os opositores, nenhum remédio, nada poderá me separar do amor de Deus. Eu vim aqui nessa noite para te dizer o que Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer que a sua casa seja de cura? Você quer que a sua vida seja uma vida que cura vidas? Você quer que o milagre aconteça? A chave é palavra, fé. Porque o conceito de fé diz que ela é gerada pela perseverança. Perseverança não é insistência burra. Perseverança é acreditar como a fé diz. Se Deus falou, vai acontecer. E se não acontecer, é porque Ele me chamou para algo maior. Querido, feche os seus olhos sentado mesmo. Eu não quero que você se levante agora. Eu quero que você tenha uma introspectiva. Eu quero que você vá até a sua casa agora. Que você vá até o ambiente da sua zona de conforto. O lugar aonde você se sente mais você mesmo. Vá até esse ambiente agora. Na sua mente. Comece a visualizar agora as palavras que você lança nesse ambiente. Porque eu quero te dizer que você não deve verbalizar aquilo que você não quer ver. Porque a Bíblia diz que palavras têm poder. Agora comece a ver os sentimentos que você tem aflorado nesse lugar. Eu quero te dizer que não transmita sentimentos que você não quer que alguém dê para você também. Porque sentimentos são como espelhos, refletem e voltam para nós mesmos. Comece a pensar agora qual o ambiente espiritual, quem está sendo invocado nesse lugar. Se é Deus ou se é o inimigo, se é o Espírito Santo ou é a sua carne. Agora abre os seus olhos. Olhe para mim. Não adianta reclamar daquilo que permitimos. Nós precisamos gerar o ambiente para cura. É muito lindo ver o filme que fala sobre cura. É muito lindo ouvir o testemunho de cura na vida dos outros. Mas viver o milagre é extraordinário. É extraordinário. Você poder falar assim, ó, eu não me glorio nisso, mas glorificado seja o nome de Deus, porque um dia eu sofria com isso, mas hoje Deus me libertou. Alguém chegar para você e falar assim, Sharon, que milagre é esse que Deus fez na vida do Henrique? Uau! Aonde isso aconteceu? Quem é que ajuda ele? Me leva lá. Fique de pé. Eu quero te desafiar hoje a fazer o que ensinamos, a fazer o que a igreja ensina, o que esse lugar aqui tem de propósito todas as vezes que se abre aquela porta. Eu quero te desafiar a olhar para Deus e dizer para Ele, Senhor, eu estou errando, me perdoa. Senhor, eu não fui o ambiente ideal para que Teu Espírito faça aquilo que eu tenho todos os dias pedido. A minha casa, Senhor, faz a minha casa uma casa de cura, para que eu possa curar os meus filhos,
Fale isso com o Senhor, feche seus olhos. Esse é o teu momento. Esse é o momento que você veio, pelo qual você veio nesse lugar hoje. Você não sabia que eu ia pregar. Você também não veio aqui para ouvir o pastor pregar. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando com você agora. Eu quero estar na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu terraço, no seu quintal. Eu quero curar aqui nesse lugar. É da sua casa que eu quero levar cura para as nações. Ei, eu quero que seus filhos sejam agentes de cura. Eu quero que a sua casa dê um testemunho para que os 4 cantos dessa terra recebam o milagre do Senhor. A palavra gera fé, a fé abre caminho para a cura. A cura é o milagre que você precisa. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero profetizar agora. Levante suas mãos agora. Deus, em nome de Jesus, cada mão aqui levantada será uma mão, Senhor, que será agente de cura hoje ainda na vida de alguém. Pai, em nome de Jesus, eu invoco agora o poder do Teu Espírito. Eu invoco agora o poder da Tua palavra. Oh, Efatá, 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 que haja, que abra, cura. Deus, em nome de Jesus, usa a boca, usa a mão, usa o corpo de cada um aqui, Senhor. A palavra foi liberada. A fé paira nesse lugar. Querido, não cesse, lute, grite, faça orações com gemido, assim como Ana. Eu quero, Senhor, eu quero o milagre, ainda que seja para te devolver, Senhor. Faz o milagre em mim, Senhor. Eu profetizo hoje que as tuas mãos serão mãos de cura, que os teus lábios gerarão um ambiente de cura, que a tua família será conhecida como a família de Abraão. Bendita seja toda a casa por causa da tua família. Aonde o teu nome for falado, Deus agirá nesse lugar, porque a Bíblia diz que aonde a planta do teu pé pisar, ali será lugar aonde Deus te dará por herança. Aonde a minha voz chegar hoje, Deus operará em nome de Jesus. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.